Hoje eu vou fazer uma receita que pode parecer banal, o almoço de domingo típico, né? Mas com alguns truques ele fica bem melhor e talvez você dê mais valor a esse prato. Frango assado. Pode parecer um prato sem graça, não é, tá? Ele bem feito, ele fica muito saboroso. A gente tem a mania, talvez, de não aproveitar bem as carnes e, enfim, e outros alimentos aqui. Qual é o segredo? Frango, carne, ela tem que ser, pelo menos no meu ponto de vista, o frango ele tem que ser crocante por fora, com aquela casquinha, e úmido por dentro, bem assado, né, bastante úmido e saboroso. Então, hoje nós vamos fazer frango assado, mas eu vou dar algumas dicas de como dar um up na receita para ela ficar aquela receita de frango assado de 5 estrelas, né? Chefe 5 estrelas. Hoje estou meio metido. Qual é o grande ou segredo ou macete que muitos restaurantes, muitas cadeias de lanchonete usam? Deixar a carne de frango em água com sal ou na salmoura, né? Enfim. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho esta bacia, deve ter uns 3 litros, 2 litros e 800, 3 litros de água. Eu tenho um frango aqui que deve ter mais ou menos 2 quilos, não é um frango muito grande. E eu vou deixar ele na água com sal. Dentro dessa quantidade de água eu botei mais ou menos umas 3 colheres de sopa de sal. Ele vai ficar nessa salmoura. Normalmente a gente recomenda 2 horas, ou aliás, no mínimo 2 horas. Eu vou deixar uma noite, tá? Estou colocando agora. Amanhã cedo eu vou tirar ele e aí na hora de assar, antes de ir para o forno, vou secar o frango, né, para poder tirar a água de cima, e na hora que ele for para o forno isso vai deixar ele mais crocante. Tá? Então, o primeiro passo dessa receita, que é um pouquinho demorada, é a salmoura. Né? Então vamos pegar o nosso frango e deixar ele imerso aqui na salmoura, descansando. Nesse caso eu vou deixar descansar uma noite inteira, ok? Tá? E na sequência a gente vai depois preparar esse frango. Essa é uma receita que não dá para fazer rápido. Ela não é uma receita que você pode decidir fazer na hora e fazer. Se você quer ter esta qualidade do preparo. Então, fica até o final do vídeo porque vai valer a pena, ok? Ela demanda um tempinho, demanda uma técnica, não é muito elaborada, porque na verdade é mais à espera, mas vale a pena o resultado. Vai valer bastante a pena. Você deve estar pensando aí, meu, que exagero, que perda de tempo, o que o Marcelo está fazendo? Vale a pena, cara. Essa técnica, aliás, esta é uma técnica utilizada numa famosa cadeia de fast food aí que serve frango frito. Eles deixam as peças de frango, os pedaços de frango na marinada. É uma técnica também, né, é uma técnica que é recomendada, pelo menos o frango frito, né, é muito comum no sul dos Estados Unidos. Então é uma técnica bastante usada para quem sabe preparar bem um frango. Por quê? Porque com essa imersão nessa salmoura, pelo menos de 2 horas os pedaços, né, a carne fica mais úmida. Na hora que congela, principalmente se você comprou um frango congelado ou ele ficou na geladeira, enfim, ele vai perdendo líquido, né, naturalmente, enfim, por conta de desidratando. Então, isto aqui, ele dá uma boa hidratada na carne, vai deixar com aquela suculência e mais, aproveitando, né, porque aqui nós estamos falando de osmose e as questões de reações químicas aqui, outras tantas, né, física e química aqui dentro. Então, ele vai aproveitar para limpar. Você vai ver que depois dessa salmoura, muito provavelmente a água vai estar um pouco vermelha, porque vai tirar aquele vermelhidão, né, o sangue que estava parado, congelado, enfim. Isso tudo serve para limpar, tira o gosto forte do frango. Então, de repente, mesmo para você que não gosta muito de frango, né, talvez, né, não é que você não goste, talvez não tenha encontrado um bem preparado. Usando essa técnica, com certeza você vai passar a adorar frango frito. Eu particularmente adoro frango frito, eu particularmente adoro frango, né? Frango assado, frango recheado, enfim, né? Então aqui você com certeza vai adorar essa receita. Aqui eu estou fazendo um frango assado inteiro, tá? Porque a ideia é assar um frango, inclusive recheado, que nós vamos fazer o recheio e tudo mais. Mas você usa essas técnicas, como eu disse, para tudo que você for fazer com frango, né? Ou quase tudo, pelo menos. Frango frito, se você for assar frango, coxa sobre coxa, você pode deixar nessa mesma quantidade. Aí depende da quantidade de frango que você tem. Eu sempre deixo da noite para o dia. Eu faço antes, né? Deixo na salmoura, mesmo quando eu faço só sobre coxa, que aliás, se você quiser, é uma receita que eu posso fazer aqui no canal também, né? Deixe seus comentários aí. Bom, o frango ficou da noite para o dia na salmoura, na geladeira. Eu tirei um pouco antes agora, né? Uma meia hora, 40 minutos antes, né? Para que a gente agora possa prepará-lo para ir para o forno, né? Vamos dar uma drenada. Aqui ele está com bastante pele, a gente já vai preparar ele, né?
Vamos deixar ele aqui, então ele ficou da noite aqui na salmoura. Então ele já está úmido, dá para ver que ele perdeu, ele ficou mais branco, está com uma cor mais bonita e a água ficou mais vermelha. Então deu aquele sabor forte, acaba saindo do frango por conta disso aqui. Então é uma técnica que vale a pena para fazer, principalmente para frango e outras carnes ali, mas especialmente frango. Agora vamos preparar o frango para assar. Eu vou dar uma secada com ele com papel toalha, mas antes eu vou fazer um recheio, né, um recheio mais ou menos simples para assar junto com ele aqui. Eu ia fazer sem recheio, mas houve uma votação na produção que, né, enfim, foi determinado que seja com recheio. Então vamos fazer uma farofinha, um recheio para fazer com o frango aqui. O que eu vou usar para este recheio? Eu vou usar o que eu tinha em casa, na verdade. Eu peguei 2 gomos de linguiça, tirei a pele, né, salsinha. Eu não tinha, normalmente eu uso castanhas, amêndoas, eu não tinha, só tinha amendoim. Torrei um pacote de amendoim que eu tinha aqui, né? Esse aqui é amendoim sem sal. Nós vamos dar uma picada nele. Salsinha, cebolinha, cebola, enfim, né? Os temperos que você tiver. A gente vai fazer agora um recheio. Recheamos o frango e forno. Eu tenho aqui 3 punhadinhos de amendoim, deve dar em torno de uns 40, 50 gramas de amendoim, que eu vou picar grosseiramente. Bom, nosso amendoim está picado grosseiramente. Agora vamos fazer o recheio. Bom, eu vou fritar as 2 linguiças que eu tenho aqui. A gente vai despedaçar ela com a mão. Carne moída, linguiça, quando você for despedaçar, põe em pedacinhos, né, em pedaços na frigideira, porque aí aumenta a superfície de contato e frita melhor, né? Evita, principalmente carne moída, quando for pôr, faz em montinhos, né? Aumenta a área de contato, lembrando que talvez você colocar alguma coisa gelada ou mais fria na frigideira, né, ela vai perdendo calor. Então, isso assim, nesse meio, evita de ficar cheia d'água e tudo mais. Colocar um fiozinho de azeite, deixar dourar e depois a gente põe a cebola e o alho, senão acaba queimando. Eu estou usando aqui 2 gomos de linguiça, essa aqui acho que é uma linguiça toscana. Tá? Você pode usar miúdo, você que sabe. O recheio aqui vai o que você achar. Vamos acrescentar a cebola. O alho. Dá uma dourada. Agora os amendoins. Dá mais uma refogada. O amendoim para dar uma crocância. Se vocês quiserem, eu não sou muito fã, mas vocês podem pôr ainda uva passa ou ameixas, né, ameixas secas lá. Se forem usar uva passas ou ameixas, essas frutas cristalizadas, enfim, eu recomendo um truque. Deixa ela hidratando, entre aspas, um pouquinho antes, uns 10, 15 minutos antes, num copinho com cachaça, ou rum, ou whisky, enfim, Jack Daniels, né, fazendo merchandising aqui. E ela fica saborosa. Depois pica e junta aqui na mistura. Bom, eu vou dar uma temperada com um pouquinho de cominho. Eu adoro cominho, então eu vou pôr um pouquinho de sal, lembrando que a linguiça já é temperada, então não põe muito. E pimenta do reino. E como é um recheio, eu vou dar uma, né, melhorada no tempero. Vou usar um pouquinho de noz moscada para dar uma saborzinho. Então, noz moscada bem pouco. Lembrando que noz moscada e pimenta do reino são fortes, vai devagar. Não precisa torrar muito, porque lembrando que isso aqui vai dentro do frango e vai assar ainda. Então vai terminar de cozinhar lá. A linguiça está bem frita, o resto não precisa tostar tanto. Agora eu vou botar um pouco de farinha. Aqui eu estou usando farinha de mandioca. Tá? Tem gente que usa farinha de rosca, que eu não gosto muito. Tá? Eu prefiro farinha de mandioca. Para dar uma aglutinada aqui e fazer corpo. Tá? Um pouquinho. Vai essa no olho. Né? Se botar muito, ela fica muito. Né? Depois, com a umidade da carne e tudo mais, ela vai. Né? Eu vou colocando aos poucos para sentir. E para finalizar, um pedacinho de manteiga. Tá? Aqui eu estou usando umas 100 gramas de manteiga, porque não tem muita farofa. Põe ela gelada, que ela derrete melhor. Se você botar a manteiga quente ou em temperatura ambiente, ela vai entrar. Já quente, ela fica com uma cor não muito boa. E isso vai dar uma dourada na farinha de mandioca que a gente pôs. E enquanto a nossa manteiga derrete, eu vou acrescentar também a salsinha. Tá? O ideal seria botar no final, eu vou botar um pouquinho agora. Depois eu finalizo para ela ficar mais fresca. Que eu gosto dela dar uma. Vou pegar o sabor aqui agora. E o nosso recheio está pronto. Bom, agora a gente vai preparar o frango para assar.
tá? Eu só vou tirar um pouco do excesso de pele que ele tem aqui e tirar um ossinho que tem aqui. Aqui a gente tira o ossinho. Então, saiu. Tá aqui. Agora a gente prepara. Só tem uma coisa, a gente tá em época de quarentena, né? E eu tô sem o barbante culinário, enfim, gastronômico. Então, porque o ideal é você amarrar, fazer na hora de assar para ele não ficar todo aberto, porque então, né? Mas a gente vai fazer um quebra-galho aqui, eu vou prender com um palito de dente. Não é o ideal, né? O melhor é ter o barbante. Assim que terminar essa confusão toda dessa pandemia, eu faço outro vídeo ensinando como, ou né, mostrando como é que a gente amarra o frango. Aqui a gente vai ter que fazer um quebra-galho. Vamos dar uma secada no frango, papel toalha mesmo, não tem problema. Tirar um pouco o excesso da água, porque isso aí depois, na hora de assar, fica ruim. Esse é um processo que exige botar a mão na massa mesmo, não tem jeito. Como é que a gente vai temperar o frango? Aqui eu vou temperar da forma mais simples possível, sal e pimenta do reino. Só que eu vou moer um pouquinho de sal grosso e pimenta em grão, vou moer aqui e depois a gente passa no frango todo, depois de recheá-lo. Eu estou moendo aqui no pilão, porque eu tenho pilão, eu prefiro, fica mais fresco, mais forte. Se você não tiver, e tiver sal comum, enfim, pode fazer uma mistura de sal e pimenta do reino já moída, não tem problema. Tá? Se não tiver pimenta do reino, ok, passa só sal. Não precisa, evita temperar muito para não ficar muito forte. Pimenta do reino e sal devidamente moídos, pode ser grosseiramente, não tem problema, porque isso aqui a gente vai passar no frango como um todo. E agora, rechear o frango. O que a gente vai fazer? Algumas técnicas aqui para temperar o frango. Então, vamos primeiro tentar soltar a pele dele um pouco, tá? Aqui a gente vai. Para isso a gente usa um macete também chamado de colher, né? A gente tem que soltar a pele, a gente passa a pele aqui, ou a colher debaixo da pele, porque a gente vai temperar por debaixo da pele, né? Então a gente vai soltando. É a hora de fazer a massagem e depois tirar os excessos de gordura. Por que a colher? Porque se a gente enfiar a mão aqui, corre o risco de rasgar toda a pele. Então a colher serve, né, enfim, como uma técnica para evitar. Porque o ideal é soltar ela inteira aqui. Ó, se vocês puderem ver, né, já fica toda a pele solta. E por que isso? Porque nós vamos temperar debaixo da pele. E também usar mais um macete para deixar o nosso frango bem úmido e saboroso. Então a gente vai soltando toda a pele com cuidado, né, onde dá para colocar a colher, e aqui nas coxas a mesma, o procedimento, tenta soltar aqui, né, com cuidado para não rasgar a pele, tá? Corta os excessos de gordura, porque nós vamos colocar a nossa mistura, pimenta do reino e sal, dentro da pele e depois por fora, né? E também alguns pedaços de manteiga para dar aquela umedecida. Mas antes a gente vai rechear, tá? E aí vai fazer esse procedimento. O tempero dá para ser agora, depois a gente recheia. Então, com a mão, de novo, dá aquela massageada, né? Hora de fazer a massagem no nosso frango. Por dentro também, na cavidade. Ele vai assar com o recheio, então na hora que ele estiver no forno, ele vai pegar sal, ele vai pegar tempero. Não se preocupe, vai ficar excelente. Ele só não vai ficar lá muito bonito, porque eu estou sem o barbante, como eu disse, né? Então ele ficaria mais bem apresentável. Mas a gente vai tentar fazer um quebra-galho. Agora vamos, né, montar o nosso frango aqui para assar. O que a gente vai fazer? Tá? A gente temperou com sal e pimenta do reino dentro. Agora a gente vai rechear o frango e depois vamos colocar uns tabletes de pedacinhos de manteiga, né, dentro da pele aqui junto com o frango aqui para ir para o forno. E depois finalizamos para ir para a forma aqui. Então nós vamos rechear já dentro da forma para evitar fazer muito mais sujeira, né? E vamos lá. Agora a parte de rechear. Se a assadeira começar a mexer, você pode botar um pano embaixo, um pano úmido, uma toalhinha de papel umedecida. A gente começa com a colher, mas provavelmente vamos ter que usar a mão logo. Muitos não recomendam fazer assim. Se você vir receitas, você vai ver que não se coloca recheio, porque teoricamente o recheio não deixa assar. Vai por mim, dá certo. Nós estamos gravando aqui, a gente deu, obviamente esperamos um tempinho para poder o recheio esfriar um pouquinho. Então, espera esfriar um pouco, ele já esfriou aqui, né, bastante. Evita de colocar direto, porque aí fica ruim também para manusear e ele já deu uma estabilizada ali. Então,
recheamos o nosso frango, né? Dá para ver aí que está bem até em cima, né? Colocamos, agora a gente dá uma leve pressionada, não pressiona muito para deixar um espaço para poder circular o calor, né? E a gente fecha. Como eu disse, eu estou sem o barbante. Se fosse agora, a gente finalizaria amarrando o frango aqui e até como o mesmo barbante que eu usaria inclusive para costurar aqui, uma agulha específica para fazer aqui, né, esses arremates. Mas a gente vai fazer um quebra-galho aqui de qualquer forma. Então ele ficaria assim assado, ele fica mais bonito, que é uma apresentação mais, né, uma apresentação melhor para o nosso prato. Mas, infelizmente, como eu disse agora, teremos que nos adaptar. Bom, vamos usar a nossa manteiga, né, aqui, alguns pedaços. Tem que ser generoso, não adianta economizar. Então a gente põe aqui debaixo da pele. Mais um pedaço aqui. De preferência eu vou colocar 2 ou 4 pedaços, né? Para deixar o peito bastante úmido. Não se preocupem que a bancada está limpa, foi higienizada. Para isso que é uma bancada de trabalho, né? Então tá aqui, agora a gente, né, complementa aqui onde faltou nas coxas, né, termina aqui o serviço de temperar e agora o toque final, a massagem final. Agora, né, os arremates. Vamos jogar um fiozinho de azeite no frango, na assadeira, né, porque apesar que ele vai soltar gordura, mas é só para os momentos iniciais ali, já não. E agora o momento de sujar bastante a mão, né, a massagem final no nosso frango. Colocando aqui a manteiga, aproveitar esse último pedacinho, colocar aqui também, ajeitar, para que a coisa fique boa. E um pouquinho de azeite aqui. E agora tentar fazer o nosso quebra-galho aqui. Como eu disse, o ideal é amarrar. Isso aqui é uma heresia, enfim, porque eu vou acabar furando a carne, mas é o que eu preciso fazer, pelo menos para ele ficar preso enquanto ele está assando. Porque depois que ele começar a assar, ele fica mais travado, né? Enfim, ele mantém a forma um pouco. Ele vai abrir de qualquer forma, porque infelizmente, né? Mas é só para não ficar tão aberto. Então tá aqui o nosso frango. E agora, forno. O frango tá no forno, agora a gente tem que esperar. A temperatura ali, esse frango tem 1 kg, ontem eu disse 2 quilos, tá quase 2 quilos, 1,7 kg mais ou menos. Então, a ideia é, como ele está na temperatura ambiente e tal, é uma hora e 20 mais ou menos, e aí você vai monitorando, tá? Ele assa rápido, não é um frango muito grande, então 1 hora e meia. Acho que até menos, né? De acordo com o forno aqui, este forno é um pouco mais forte. A temperatura, 200, 210, né? Varia de 190 até 210, não muito mais do que isso. O ideal, se você quiser fazer um assado um pouquinho, se você tiver mais tempo, é melhor que seja 200 a 190 a 200 graus, tá? Porque aí ele assa com calma e não esturrica, não queima, né? Se você botar muita temperatura, ele vai queimar e não vai cozinhar por dentro. Então, devagar, não adianta agora ter pressa, né? Enquanto o nosso frango vai assando, né, nós temos um tempo para esperar agora, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, ativa as notificações, dá um like no vídeo se você gostou, né? E comenta, né? Faz os comentários, faz as suas perguntas. E se você fizer a receita, né? Posta, me marca lá no Instagram, me marca nas nossas redes sociais. Lembrando que o nosso canal não é exclusivamente de receita, né? É também de outros assuntos. Teremos alguns vídeos, alguns convidados especiais aqui, alguns convidados para falar de rock and roll, música e também gastronomia junto com cultura e outros itens aí. De repente HQ e outros assuntos interessantes da cultura pop e talvez nerd do negócio. E agora, utilizando da mágica do mundo da televisão, né, a gente faz assim, o frango está pronto. Ele ficou mais ou menos 1h30 no forno, tá? Entre 190 e 200. Então, eu não deixei ele dourar muito, ele ficou no ponto, tá? Só que aí tem um porém, né? Também, aquele mesmo conselho que a gente usou lá naquele vídeo do steak, né? Aproveite e dá uma olhadinha lá. Deixa descansar, tá? Aves,
principalmente quando se assa inteiro, ele tem que descansar bastante. Então ele ficou aqui mais ou menos uns 40 minutos descansando. Na verdade, precisaria ficar mais. Tá? Final de ano, que a gente faz peru, chester, aves inteiras, basicamente a regra, que aliás muito pouca gente segue, né? É o mesmo tempo de forno, é o tempo que você vai levar para deixar descansar. Ah, mas esfria e tal. Embrulha em papel alumínio e deixa ele descansar separado. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. A carne tem água, né, no fogo, seja na frigideira, seja no forno, né, e isto vai evaporar. A tendência é que ela suba, está na assadeira aqui, e eu já vou explicar porque que a assadeira está aqui, né? Ele está na assadeira e ela vai subindo, ela tende a sair, evidentemente porque vai evaporar. Então a gente deixa descansar justamente para que a temperatura abaixe um pouco, né? Ele descanse e aqueles líquidos que estavam tentando sair, enfim, evaporar, voltem para a carne, para que ela continue suculenta. Tá? Essa é a segunda parte da dica para deixar o frango suculento, em especial o peito, que é sempre um problema, né? Como eu disse, todo mundo reclama que fica seco e tal, mas com essas técnicas você não vai ter problema, eu garanto. Mesmo que você faça só o peito grelhado, como eu disse, deixa lá na salmoura, deixa descansar, usa as mesmas técnicas. O frango está aqui, a ideia do vídeo era fazer o frango, o que a gente poderia fazer também, acompanhamento. Como acompanhamento, você pode, como sugestão, por exemplo, usar aquelas batatas que a gente fez no steak, né? Só que aí você faz uma variação, faz as batatas daquela forma que a gente fez no vídeo, aproveita e clica no vídeo de novo, mais uma vez, né? E uns 10 minutos antes de tirar o frango, tira da frigideira aquelas batatas que foram salteadas e põe na assadeira do frango. Ele na gordura, mexe ali, enfim, dá uma misturada com a gordura que está na assadeira e termina assando ali, que ele vai dourar. E aproveita para fazer o acompanhamento. Fica perfeito, ok? Por que a assadeira está aqui? Né? Veja que tem a gordura do frango, tem o que ficou grudado na assadeira. Isso aqui tem um sabor maravilhoso. O que a gente poderia fazer, né? Leva ao fogão, joga um pouco de vinho aqui e um pouco de água e deixa reduzir. Reduza bastante, tá? Se você quiser, uma colher de chá de shoyu, né? E deixa reduzir. Ele vai ficar um molho excelente. Se você quiser engrossar, pega um pouquinho de manteiga, um pouquinho de farinha, esquenta, faz o que nós chamamos de roux, né? Esquenta, faz levemente na frigideira e joga ali dentro e depois deixa reduzir. Tá? Isso vai engrossar, vai virar um molho, vai ficar muito bom, com o sabor da carne. Você aproveita toda a carne aqui. A hora que você joga o vinho aqui e a água na chama, aquilo chama, né? Nós deglaciamos a assadeira e isso incorpora. Aí se você não quiser, porque está sujo, na hora de tirar para pôr numa molheira, por exemplo, usa uma peneira e coa o molho, fica uma beleza. Na hora de fatiar, joga o molho por cima para servir. Fica uma maravilha, vai por mim. Então agora, aquela parte horrível do vídeo, né? Vamos experimentar. Eu vou aproveitar e vou cortar pelo peito, né, para a gente ver como é que ficou o nosso frango aqui. Ó. Isso aqui é uma beleza. Tá aqui, né? Ficou macio e olha que eu deixei descansar. Vejam a quantidade de suco, vejam a carne, tá macia e não tá seca. Ó, apertando aqui, fica uma coisa deliciosa, entenderam? Então, o frango ficou perfeito, ok? Quer dizer, vamos ver se ficou perfeito. Tá uma delícia. E claro, não podemos esquecer, né? Nós temos o nosso amigo recheio. E é essa a receita, né? Frango assado, quase à perfeição, né? Porque podia estar pronto, mais rápido. Maravilhoso. Esse foi o vídeo de hoje. A ideia com esse vídeo era trazer esses segredos, esses macetes, né, para uma receita que parece uma coisa meio sem graça, para uma coisa que não tem um glamour, mas muito pelo contrário, né? Ficou bem legal. Isso aqui é um prato que é bem servido. Nos restaurantes, quando se pede aqui, enfim, né, ele já vem destrinchado, né? E vejam, um monte de segredinhos, um monte de técnica aqui, que esta realmente era a ideia do vídeo aqui. Trazer segredos, trazer uns macetes para dar uma melhorada numa receita, que de repente muita gente não gosta,
Porque muitas vezes não é que o prato não é bom, não é que o produto não é bom, enfim, é porque às vezes é mal preparado ou não teve lá a habilidade para preparar. Faz e diga o que você acha, né? Se você fizer essa receita, avisa depois, põe nos comentários ali. Falou? Valeu!